Olá pessoal, meu nome é Juan Gabriel, sou e participo da equipe 5 com o tema de direitos previdenciários e hoje nós vamos esclarecer algumas dúvidas dos alunos de logística com o advogado Joel Neto sobre essa questão dos direitos previdenciários, auxílio pensão, auxílios por aposentadoria, FGTS, questões trabalhistas e etc. A primeira pergunta é da Chayenne, sobre a reforma trabalhista. Ela queria saber se prejudica ou vai melhorar para alguém ou algum indivíduo, a classe específica. Tudo bem, Joel? Olá a todos, meu nome é Joel, eu sou advogado previdenciarista. Eu estou aqui para responder algumas dúvidas sobre direito previdenciário e reforma da Previdência. A reforma da Previdência, em linhas gerais, ela prejudica todos os segurados. Por quê? Porque ela aumenta a idade mínima para que as pessoas alcancem os benefícios associados às aposentadorias, né? A aposentadoria por tempo de contribuição, ela acaba, tecnicamente. O que significa? As pessoas que tinham 30 anos de contribuição sendo mulher e 35 anos de contribuição sendo homem, elas se aposentavam, independente da sua idade. Caso elas quisessem receber, né, um salário de benefício integral, bastava que ela somasse o seu tempo de contribuição mais a sua idade, atingindo um valor específico, ela conseguia manter o seu salário de benefício. Hoje, esse benefício acabou. Agora, o benefício que existe é praticamente em relação às aposentadorias, a aposentadoria por idade. 60, aumentou a idade para as mulheres, né, que saiu de 60 anos para 62, e esse valor vai aumentar meio ano a cada ano, a partir, no caso da reforma, até que a mulher atinja um patamar ainda mais alto do que 62 anos. Em relação aos homens, manteve-se o patamar de 65 anos. Só o que acontece. Além disso, teve também a diminuição da renda das pessoas que se aposentam. Por quê? Porque antes da reforma, os salários de contribuição de pequeno valor, né, geralmente realizados no início da vida laboral, quando o segurado, o trabalhador recebe menos, eram desconsiderados. Então, só se considerava os 80% maiores salários para definir a média, né, do salário de benefício, para dizer quanto o segurado deveria receber. Agora não. Vai fazer uma média de tudo, inclusive dos menores salários, o que vai levar o benefício para um patamar abaixo em relação ao que os segurados receberiam antes da reforma. Mas os prejuízos não se tratam apenas em relação aos benefícios de aposentadoria, mas também, por exemplo, o auxílio-doença. Antes da reforma, o valor que era ganho por uma pessoa que se acidentava era extremamente maior do que o de agora. Por quê? Porque antes se mantinha o seu valor de salário de benefício num patamar do que ele já recebia enquanto trabalhador. Agora não. Vai se somar todas as contribuições dele e, diante disso, encontrar o salário de benefício. O que isso significa? Isso significa, por exemplo, que alguém que ganha R$ 2.500, mas só tem dois anos de tempo de contribuição, pode receber um exemplo. Eu não estou fazendo esse cálculo, mas R$ 1.200, R$ 1.300, R$ 1.500. Para uma pessoa que vive com 2.500 e para menos da metade, é extremamente difícil. A situação ela piora como um todo para todos os benefícios, porque começa a se exigir, inclusive dos segurados especiais, que são aqueles que são os trabalhadores rurais, o cumprimento de determinadas exigências que são difíceis para o trabalhador cumprir. A gente precisa analisar que 30% das famílias brasileiras são sustentadas por aposentados, sobretudo, né, nas periferias dos grandes centros urbanos e no interior do país. Se a, se a renda
dos aposentados e aposentadas, daqueles que recebem benefícios acidentários, daqueles que recebem outros benefícios previdenciários, diminui, a gente está falando da diminuição da renda de 30% das famílias brasileiras que se sustentam através do que aposentados e aposentadas ganham através do INSS. Além do empobrecimento, né, do segurado como um todo, do aumento das dificuldades para que o segurado obtenha os mais diferentes benefícios oferecidos pela Seguridade Social, há também um empobrecimento da sociedade como um todo, porque o que é pago ao segurado hoje é menor do que era pago ao segurado que se aposentou antes da reforma. É bastante interessante você falar sobre essa questão, porque é algo que deveria melhorar, ajudar a sociedade como todo, o assegurado, né? Como você disse. Mas, muito pelo contrário, né? Ela só vai dificultando mais a situação. A próxima pergunta é da Raquel. Em caso de pensão de morte, quem se responsabiliza pela retirada dessa questão do dinheiro, do valor sobre isso? Pensão por morte. A pensão por morte é um benefício previdenciário pago pela Previdência quando um de seus segurados morre e deixa dependentes. Quem são esses dependentes? Esses dependentes são a família do segurado, aquela pessoa que mensalmente faz as contribuições à Previdência Social, seja enquanto contribuinte individual, facultativo ou obrigatório. Esse obrigatório é simplesmente o trabalhador e a trabalhadora que está vinculada a uma empresa e faz a sua contribuição mensal. Quando o segurado morre, existe diversos parentes, né? Existe o pai, existe a mãe, existe o avô, existe os filhos. A regra geral é: o mais próximo afasta o mais distante. Se o segurado é casado ou casada, quem vai receber o benefício é o esposo ou a esposa, o companheiro ou a companheira, né? Nesse último caso, quando não existe casamento, apenas uma união de fato, né? As pessoas apenas moram juntas ou elas têm uma relação de codependência voltada à construção de uma família. É o que chamam de o que juridicamente se chama de união estável. Quando a pessoa tem, além da esposa, filho, então essa pensão por morte vai ser dividida entre a esposa e os filhos. Se não houver esposa nem filhos, aí fica para os pais. Os pais vão receber essa pensão por morte. Se não houver pais, para os avós. Se não houver avós, não há como receber a pensão por morte, né? A reforma da Previdência prejudica muito a pensão por morte, porque ela mantém uma reforma anterior à reforma da Previdência, que é o benefício começa em 50% do valor de benefício, né? E você é acrescido a esse valor 10% para cada dependente. Se um segurado tem apenas uma esposa e um filho, e o salário de benefício dele é R$ 3.000, por exemplo, começa em 1.500 mais 10% do salário de benefício. Ou seja, essa família ela não vai ganhar os 3.000 inteiros, entendeu? Ela vai ganhar R$ 1.800, que são o quê? Metade, 1.500, mais 10% do salário de benefício total, que são R$ 300, ou seja, 1.800. Isso prejudica e muito a família. Por quê? Porque, por exemplo, se a esposa é uma mãe de família e ela não trabalha, a família sai de uma renda de R$ 3.000 para 1.800. Joel, a Sandriane quer saber qual a diferença entre BPC e a aposentadoria. Você poderia falar mais sobre? O BPC é o benefício de prestação continuada, pago
As pessoas que, em detrimento da idade ou da deficiência, não têm condições físicas para trabalhar. Em relação aos idosos, é exigido uma idade mínima de 65 anos, ou seja, todos os idosos e idosas, independente do sexo, que tiverem a partir de 65 anos e não tiverem como se sustentar, ou seja, para a lei, aquele que tem uma renda per capita de um quarto do salário mínimo, tem direito a um salário mínimo de benefício. Entretanto, ela precisa se cadastrar no CAD único, ela precisa comprovar que ela está, né, numa vulnerabilidade socioeconômica. Por outro lado, os deficientes, que não, no caso, os deficientes, aquelas pessoas que têm alguma deficiência que a impossibilite de trabalhar, um exemplo, um autismo grave, uma pessoa que se encontra paraplégica, uma pessoa que não tem as pernas, não tem os braços, nasceu sem os membros, né? É cega, é surda, ela não consegue se inserir no mercado de trabalho porque uma coisa é ser portador de uma deficiência, outra é ter a capacidade de trabalhar, né? Esses deficientes que não conseguem trabalhar têm direito também a um salário mínimo. Qual a principal diferença entre o BPC e a aposentadoria? O BPC não tem 13º. No BPC, você só ganha um salário mínimo. Na aposentadoria, você vai ganhar a média do salário de contribuição que você teve ao longo da sua vida. Ou seja, se durante toda a sua vida, em média, você contribuiu em cima de um salário de R$ 3.000, a sua aposentadoria vai ser R$ 3.000. Você vai ter direito ao 13º. O BPC não. Se você nunca contribuiu ou você não contribuiu o suficiente para atingir a aposentadoria, tendo 65 anos, sendo idoso e sendo pobre, né, miserável financeiramente ou deficiente, você tem direito a um salário mínimo por mês, sem direito a 13º. Essas são as principais características. Em linhas gerais, poderia eu falar sobre como acessar a aposentadoria por idade, a aposentadoria por tempo de contribuição para aquelas pessoas que têm direito adquirido, né? Antes da reforma, mas não pediram ainda, já que esse benefício não existe mais depois da reforma, né? É, Poderia entrar nisso tudo, mas não vem ao caso. Essas são as diferenças básicas. Vale lembrar, né, Joel, que com essa nova reforma, muitos direitos foram tirados dos trabalhadores, dos assegurados, daquelas pessoas que recebem, e muitos também foram modificados, né? Inclusive alguns deveriam que seriam para melhorar, né? Como a questão da aposentadoria, né? Que aumentou para as mulheres, foram realmente modificados para piorar a situação, né? A questão, né, econômica do trabalhador e do assegurado. O Davi queria saber sobre a nova reforma da Previdência, alguns dos benefícios, os principais benefícios, né, da reforma da Previdência. As principais mudanças que a reforma da Previdência trouxe foi o aumento da idade mínima para que as mulheres se aposentem. Saiu de 60 para 62 anos. Isso vai aumentar. Vai aumentar. Ok? Existe a previsão do aumento dessa idade em meio ano a cada ano. Existe também a diminuição do quanto os aposentados e aposentadas ganham. Entendeu? A forma de cálculo que a reforma trouxe diminui e muito o salário de benefício. E não é só se tratando especificamente das pessoas que se aposentam por invalidez ou que têm o seu salário de benefício atrelado a um auxílio acidente, a coisa ainda é pior. Por quê? Porque o cálculo empregado para definir quanto essas pessoas vão receber é desumano,
é desumano. Ninguém pode receber menos que um salário mínimo, mas as pessoas que recebem mais de um salário mínimo e que se acidentam podem acabar recebendo apenas um salário mínimo. Agora imaginem, uma pessoa que recebe R$ 3.000, 2.000, 2.500, que muitas vezes sustenta a sua família, que é a única pessoa que sustenta a família, perder a renda de 3.000 e ter que viver com salário mínimo. E ainda doente. Isso é cruel. Não é só isso também não. Antes, o período em que você ficou recebendo auxílio-doença era considerado como tempo de contribuição e como forma de definir o seu salário de benefício. Agora não. Você, além de receber menos, você vai ter que continuar contribuindo, mesmo afastado do trabalho, se você quiser manter a qualidade de segurado. Ou seja, se o seu benefício, se o seu auxílio-doença, o perito diz que você já pode trabalhar, você volta. Se você não tiver um vínculo empregatício, se você sofreu um novo acidente, você pode ficar desassistido pelo INSS. Porque o INSS não considera mais que o tempo que você ficou no gozo de auxílio-doença lhe dá o direito a gozar de outros benefícios por outros acidentes ou por morte ou o que quer que seja, se você não contribuir de forma intercalada. Isso é algo que ainda está sendo discutido, né, nos tribunais superiores. Joel, muito obrigado pela sua participação. Muito obrigado a todos que ouviram até o final do podcast da gente. E assim a gente encerra mais uma atividade avaliativa sobre direitos previdenciários. Espero que todos tenham entendido. Caso não tenham entendido, podem nos procurar.